Olá a todos, bem-vindos nas aulas de astrobiologia, uma disciplina de curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do ABC. Essa aula é uma aula introdutória cujo tema é organização da disciplina. Isso significa assim como que as aulas serão ministradas, como que será feita a prova, como que será a construção do conceito e outras informações importantes para essa disciplina. Então vamos lá. Eu sou estrangeiro, né? Eu sou Jiří Borek. Em tcheco seria Jiří Borecký, porque eu nasci em Praga, na República Tcheca. Mas eu não vou exigir que vocês vão treinar meu nome. Basta me chamar de Jiří, aí tudo bem, como me chama todo mundo já há 12 ou mais anos que eu estou na UFABC. Eu costumo, nessa primeira aula, sempre reunir as informações importantes para a disciplina, né? Então, aqui tem onde me localizo, no Santo André, no Bloco B, 10º andar, sala 1008, né? Mas essas informações são, hoje em dia, um pouco inúteis, né? Porque por causa da pandemia, todo mundo está em casa, eu também gravando essas aulas, né? Por motivos de ter problemas severos com o celular, então o contato comigo por enquanto não é possível com o WhatsApp. Apesar que quando eu conseguir consertar ele, então eu vou também oferecer para a gente tiver algum contato. Então, até então, vocês me podem contactar via e-mail que está escrito aqui, né, que é e-mail institucional. A disciplina será no modo virtual, né, por causa da pandemia. Então será via Moodle, onde tem a página, né, como eles chamam, curso, que tem nome escrito aqui, Astrobiologia NHZ 1074/15, né? Então esse é o nome da página, se vocês procurarem. Eu vou convidar vocês, uma vez que vou ter a lista, então eu vou convidar vocês a participar lá na página. Vocês sabem que essa disciplina é uma disciplina livre, com 4 horas semanais de teoria. A prática, por enquanto, não tenho, né? Porque é meio difícil de contratar tempo assim, no telescópio Hubble, no VLT, na Atacama, né? Então, por enquanto, aulas práticas não existem. Apesar que eu já tenho algumas ideias. Não vai ser possível realizar nesse quadrimestre, mas quem sabe no futuro. Então, que se trata dos horários. No modo virtual, né, eu vou dar aulas assíncronas, né, por vários motivos que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, não haverá aula online, né? Então, esses horários que eu coloquei aqui são designados pelo Prograde, porque eles têm que, de fato, reservar um tipo de horário para quem... para os professores que optam por aulas síncronas, né? Não é nosso caso. Então, teoricamente, a gente deveria se encontrar na terça e quinta-feira, nas duas turmas, né? Tanto a diurna, que é na verdade a tarde, como a noturna. Então, mas eu vou usar, como eu vou ainda explicar, esses horários para fazer uma discussão online via Google Meet. Bem, nós vamos ter contato até o lançamento de conceitos e falhas, né, que termina dia 21 de setembro.
Então, depois vai ser meio difícil mudar alguma coisa, a não ser que pode ter alguém, que eu espero que não, que vai precisar fazer REC no começo do quadrimestre próximo. Tenho também uma página da Tidia, né, que tem esse nome DANHZ, de novo, 1074/15SA, que será também disponível para quem vai ter interesse. Até a página será desativada, né, que provavelmente será em breve. Então, esses são assim acessos que vocês poderiam ter às minhas aulas ou recursos. Bem, em mente todo mundo deveria saber já do catálogo de disciplinas. Eu estou colocando aqui porque é uma coisa importante para a disciplina e não vou ler. Ela tem dois pontos principais, né? Que primeiro é que a gente deveria conhecer a vida, os princípios da vida aqui na Terra, incluindo as condições que essa vida tem, do ponto de vista assim, de condicionamento cósmico, para que, no segundo ponto, né, poderíamos também achar alguns caminhos que poderiam levar a uma busca de sucesso à vida que é fora da Terra, né? Então, tanto no nosso como nos outros sistemas planetários. Bem, como que será, então, o modo das aulas? Então, como eu já avisei, não haverá aulas síncronas, significa online, tá? Esse tem vários motivos, todos de fato são com ênfase para minimizar a desigualdade de acesso às aulas. Por quê? Porque tanto vocês como eu nem sempre tem internet funcionando, né? Sempre acontece. Aqui eu estou morando numa chácara de Rio Grande da Serra e às vezes simplesmente na rua passa caminhão, interrompe o fio. Então, se acontecer justamente no horário das aulas, né, ou um pouquinho antes, aí não teria como eu dar aula online. Esse é um dos grandes motivos porque eu não quero fazer isso. Mas também vocês nem sempre têm acesso à internet ou a bateria do celular acabou ou alguma coisa dessas. Então, melhor fazer aulas assíncronas, pré-gravadas, na verdade, né, que vocês podem assistir qualquer hora que quiser. Os links para as aulas vão ser expostos na página do Moodle. Sendo que eu já dei no ano passado astrobiologia nesse modo, sim, de aulas gravadas, e já tem links para aquelas aulas anteriores. Como algumas aulas não mudam, né, então eu vou aproveitar disso e algumas aulas vão ficar lá como elas estão. Eu sempre vou avisar pelo aviso no Moodle que a aula foi modificada, tá? Algumas precisam, né? Como a aula de exoplanetas, que muda todo ano. Algumas não, porque, por exemplo, corpos celestes ficam iguais, assim, de um ano para outro, né? Tem poucas coisas que a gente pode descobrir novas, além, por exemplo, da foto do buraco negro, mas o buraco negro não é exatamente assim de maior interesse de astrobiologia, né? Então, além disso, eu quero oferecer os horários na terça por enquanto, né? Eu decidi a terça, mas pode ser mudado se vocês tiverem grande interesse.
que é nas terças, nos horários das aulas, né? Então, à tarde das 4 às 6 e turma da noite das 9 até 11 horas, eu vou estar disponível numa sala no Google Meet, cujo link eu vou também avisar via avisos do Moodle, tá? Nessa sala a gente pode resolver algumas dúvidas, tanto da organização como da matéria, da disciplina, ou pode ser também perguntado curiosidades que vocês ouviram, sei lá, na internet ou leram e estão curiosos. Se eu conseguir responder, eu respondo. Tudo bem? Então, as aulas serão nesse jeito como vocês estão vendo. Serão como aulas expositivas, que eu vou usar slides como se fosse na sala de aula no modo presencial. E aqui no cantinho embaixo à direita vocês estão vendo eu. E nesse jeito eu vou narrar assim as aulas, detalhando a matéria exposta assim nos slides, né? Então, o intuito desse modo de fazer exposições de aulas é justamente para se aproximar ao máximo às aulas presenciais, tá? Bem, programa que eu uso, talvez vocês poderiam ter até interesse, né, que é Open Broadcast Studio, né, que é, ou seja, sigla OBS, que tem várias vantagens, né? Primeiro, ela é totalmente de graça, né? Não tem período de graça depois pagar, nada disso. Ela é de graça mesmo. Então, vocês podem usar ela em todas as plataformas, como Linux, Windows e Macintosh, tá? Eu, por exemplo, tenho um computador Windows 7 com 32 bits e vocês estão vendo que dá para fazer isso também, tá? Então, não a utilidade dela nas plataformas é vasta. Ela permite assim juntar vários, como é descrito, fontes, né, ou sources, tipo que eu tenho aqui captura de tela, né, que é os slides, e captura de câmera. Pode ter vários outros, até, sei lá, legendas e tal. Então eu recomendo esse programa se vocês vão um dia construir, sei lá, alguns seus vídeos, porque é bastante útil. Eu uso esse programa também porque os outros colegas, professores assim, da universidade usam. Não sou sozinho, então se precisar uma ajuda é só escrever o e-mail, aí eles ajudam, né? Ou vice-versa, eu ajudo a eles, já ofereci. Então, o programa é interessante. Bem, nesse programa eu vou fazer as aulas assíncronas, como já avisei. Aí as razões são que, primeiro, Prograde recomenda forma assíncrona, justamente para diminuir as desigualdades sociais, né? Para mim, ainda é que as aulas assíncronas permitem que os alunos estudem a matéria em seu tempo ideal. Alguém gosta de dormir, então pode estudar à noite. Alguém gosta de levantar cedinho, é mais ativo no começo do dia. Então os dois podem estudar no horário que quiserem, porque as aulas estão acessíveis via YouTube o tempo todo. Também é possível rever a aula, né? Se for aula online, aí vocês acabam a aula e acabou, né? Então, nesse caso, vocês podem rever a aula quantas vezes quiserem, porque uma vez é gravada, né? E por fim, também tem uma possibilidade que você pausa a aula, não é possível no online, né? Então, você pode pausar a aula
ou até voltar um pouco e rever um pedaço em particular para que você entenda melhor algum trecho que não era tão digerível para você, tá? Então, ou pode até, pausando, pode anotar dúvidas que depois a gente pode resolver naquele plantão, nas terças. Bem, que se trata da execução das aulas. Eu não me sinto muito confortável como youtuber, né? Eu prefiro, assim, quando eu tenho vocês na minha frente, posso ver suas reações, se vocês entendem, não entendem, se eu estou falando uma coisa que é notoriamente conhecida para vocês, ou que eu falo grego, porque ninguém entende nada. Então, esse me falta nessas aulas. Então, me sinto um pouco desconfortável, né? Mesmo assim, eu tenho que ficar sentado assim, na frente de uma máquina. Estou até passando um pouco frio, né? Porque não estou me mexendo. E simplesmente não é a melhor forma que eu gostaria de dar aula. Tá? Então eu peço um pouco paciência com o meu desempenho, porque justamente eu não me sinto muito confortável nesse modo. Tá? Mas espero que com o tempo a cara dessas aulas vai ser mais e mais profissional. Tá? Então, torcem para eu me acostumar melhor. Bem, as provas. Então, vão ser duas provas, como de sempre, duas provas teóricas. Eu costumava dar a prova tipo verdadeiro ou falso, sendo que falso era com correção do texto. Tá? Esse é impossível, ou seja, essa opção não é implementada no Moodle, então eu tinha que tomar uma alternativa. Então, a mais próxima, achei assim, um tipo de prova via múltipla escolha, né? Então, vão ser de novo série de questões que vão conter alguma frase que vocês vão avaliar. E tem aqui 7 escolhas que vocês podem utilizar. Então, se vocês decidem que a frase está correta, então vocês escolhem a primeira com verdadeira. Lá não tem o que mudar, então se for o caso que vocês escolhem e é verdadeira, então vocês têm 100% de questão assim, cumprida, né? Caso que vocês escolhem falso, tem aqui 6 opções. Por quê? Porque assim tem algumas variantes, né? Primeira opção do falso, né, é para aluno que sabe ou sente que a questão está errada, mas não sabe corrigir, tá? Então, você escolhe essa opção falsa e será realmente falso essa questão. Então, vai ganhar 50% da questão, porque escolheu certo, mas não corrigiu. Depois tem 3 opções que simulam assim, correção de 1, 2 ou 3 palavras que precisam ser trocadas naquela questão. Aí, assim, a avaliação, né, das porcentagens muda um pouco. Então, se a questão realmente é falsa, então todo mundo vai ganhar já 50% escolhendo uma das opções falsas. Mas se, por exemplo, tiver 2 palavras erradas que precisam ser corrigidas, então se vocês escolhem a opção falso com 2 palavras erradas, vocês ganham 100% da questão. Se vocês escolhem, nesse caso, assim,
resposta que é falso com uma palavra errada. Então, vocês, como se fosse corrigir a metade, né? Então, vocês ganham 50% por escolher certo que é falso, mas 25% porque vocês corrigiram, né, metade da questão. Caso desse, se vocês escolhem a resposta falso com 3 palavras erradas, então vocês exageraram na correção. Então vai ser também 75%, porque vocês corrigiram, ou tentaram corrigir, mas corrigiram demais, né? Além dessas, pode também acontecer que eu incluo alguma coisa que não pertence àquela questão, né? Então, tem a opção que a questão é falsa, porque precisa um pequeno trecho contínuo ser retirado para ela ficar correta, tá? Então, e por fim, também pode acontecer que eu vou expor alguma lista na questão que tem ordem errada. Então, tem a última opção falsa é justamente que tem que mudar a ordem da lista, tá? Fazendo como se fosse correção da questão, tá? Então, as provas, em geral, elas vão ter duração de 1h50, como se fosse no modo presencial, tá? Então, para ser justo com os outros que fizeram prova no modo presencial. A questão, ou seja, a prova sempre será acessível por pelo menos 5 dias. Eu ainda escolho se for 5 ou até 7 dias, um período assim, que será no Moodle, que vocês poderão acessar a prova, tá? Vocês podem acessar a prova no qualquer horário. E se vocês resolvem entrar na prova, vocês vão ter aquela 1h50 para completar. Aviso que como no modo presencial, também vocês chegam à sala e fazem, aí depois vão embora. Aí tem uma única opção. Então aqui também é única tentativa, tá? Então pensam bem antes da prova. Vão ter pelo menos 5 dias para enfrentar essa prova. Então, no horário que vocês vão achar que está bem certo para vocês entram e fazem. Tudo bem? Então, sobre as questões. Eu nunca cobro algumas coisas tipo curiosidades, detalhes ou peculiaridades que eu coloco muitas vezes nas aulas para as aulas ficarem um pouco mais interessantes, né? Mas na prova eu cobro sempre o conteúdo básico, né? O princípio das aulas, né? Aquele cerne assim, sem o qual assim, conhecimento da astrobiologia, né, ou de fato dessa disciplina, seria incompleto, tá? Então, são coisas básicas, não precisam temer. Já fiz isso muitas vezes, até que essa prova no modo virtual, que eu dei no ano passado, então ela resultou em média das notas bem parecida com as médias no modo presencial. Então eu acho que deu certo, espero que vai dar certo agora também, tá? Bem, como a gente depois chega a conceito. Então, primeiro, eu faço notas em números, porque números podem ser subtraídos, adicionados ou fazendo média, né? Então, nota final será número que será a média das provas P1 e P2, tá? Então,
Caso da sub, né, ela vai substituir a nota com valor menor, obrigatoriamente. Então, como no jargão de vocês, é sub do mal, né? Porém, eu não sei se é tão ruim assim, porque já que vai ser matéria toda, assim, para cada sub, tá? Então, vocês numa prova se deram melhor e na outra pior, né? Então, se tiver matéria toda, então, teoricamente, metade da prova deveria ser do modo melhor, né? Então, deveria ser, em geral, melhor nota da sub do que a nota daquela prova que está sendo substituída, tá? Então, também não deveriam temer disso. Será no mesmo, sub ou REC será no mesmo modo como as provas P1 e P2. Também, mesma múltipla escolha, mesmo horário, ou seja, mesmo tempo de fazer prova, tudo igual. Tá? A base dos resultados, né? Então, vou construir o conceito. Então, vocês podem ver, conceito é bem típico assim para várias disciplinas, tá? Não tem nada muito diferente. Tem o conceito A, B e C, vocês podem ter que tem intervalo 1,5 dos pontos assim, das notas, né? O D tem meio ponto só, porque é uma nota esquisita, né? Um conceito esquisito, porque vocês são aprovados e o seu CR abaixa, né? Que é meio esquisito mesmo. Então, nas várias disciplinas, é tendência, de fato, extingir o F, ou seja, deixar o mínimo possível. E o D, como costume, é de 5 para menos, né? Excluindo 5, obviamente. Alguém vai levantar a questão. Aí se tiver só ponto 1 para mudar conceito, o que acontece? Posso assim, pedir? Eu acho assim, já que a escala de notas com 1/10, né, tem de fato 100 níveis de avaliação e a escala de conceitos tem só 5 níveis, né, que é 20 vezes menos. Então eu tenho as discrepâncias assim nas fronteiras. Então eu, como meu costume já há anos, né, eu resolvo isso assim, que até ponto 1 não tem problema eu arredondar para cima, tá? Então vira conceito. Por exemplo, se um aluno tem nota 6,9 ou 6,92, seja, né? Então, eu não vejo problema nenhum para arredondar para 7, então vira de conceito C para B. Você não tem problema nenhum, tá? Caso que diferença é ponto 2, por exemplo, naquele C, vocês teriam 6,8, é possível que eu mude o conceito para B, mas eu preciso saber se vocês estão ativos, né? Então, se vocês perguntam assim na sala, no Google Meet, ou se vocês me enviam um e-mail pedindo alguma explicação, ou simplesmente em algum outro modo. Preciso ver sua atividade. E, teoricamente, em casos super extremos, é possível também até arredondar até ponto 3, né? Mas acima disso não, né? Caso extremo, assim, que é aluno, assim, toda vez me perguntou, tinha muito esforço e tal, aí eu vejo que de P1 para P2 tem um avanço, assim por diante, tá? Então é possível, mas assim é muito raro. Acima de diferença de ponto 3, assim, por exemplo, se tiver nota 6,6, né? Então é muito longe da 7.
eu não posso fazer arredondamento, porque pensam bem que ponto 3, a diferença, né? É já 20% daquele 1,5 que é o intervalo nesses conceitos A, B e C, tá? Então, esse é já muito longe, né, para arredondar, tá? Então, até ponto 2 é relativamente fácil. Casos extremos, até ponto 3, diferença pode ser arredondada, mas casos extremos. E acima disso, não. Tudo bem? Tá, beleza. Então, vamos para calendário. Então, o calendário é feito como se fosse aulas presenciais, apesar que, de novo, estou falando que não haverá aulas presenciais, tá? Eu estou aqui colocando para vocês souberem que semana vai cair que tema, né? Então, e também para cumprir, de fato, as regras como se apresenta a disciplina. Mas a minha pretensão é que naquela semana eu publico aquelas 2 aulas, de preferência até o dia que está marcado, tá? Pode variar um pouquinho, porque eu tenho aqui algumas dificuldades com o computador e também estou revendo assim, as condições do programa, que eu já gravei uma vez essa aula, estou gravando de novo porque a resolução foi muito baixa. Tá? Então, por causa dessas dificuldades, eu só garanto que naquela semana, aquelas 2 aulas deveriam ser publicadas e vocês deveriam ter acesso. Tá? De preferência naquele dia que está marcado no calendário. Tá? Então, primeira aula, junto com essa pré-aula, né, que é sobre a organização. Então, vai ter também uma introdução a corpos celestes, porque eles são importantíssimos conhecer assim, as condições do universo, dos lugares, dos corpos celestes maiores, menores, para saber o que pode acontecer lá, que poderia ser interessante para originar a vida, né, em algum lugar do universo. Tá? Então, fora dessa aula administrativa, então, também será uma aula introdutória. Tá? Então, essa aula provavelmente vou aproveitar a aula do ano passado, só vou colocar um comecinho, eu já aprendi como se juntam os vídeos. Tá? Via Avidemux, que também é de graça. Tá, segunda aula, que deveria ser teoricamente na quinta, né, é sobre a cosmologia, ou seja, a origem de tudo, né, do universo inteiro, que normalmente é dada por Peter Westera, que eu convido nas aulas presenciais. Ele não pode fazer para mim o vídeo, não tem condições, então eu estou, de fato, fazendo uma minha versão da aula dele que eu tenho. Então, vou gravar essa aula, apesar que nessa aula, junto com mais uma que também tenho normalmente professor convidado, o professor Leig, então elas são para mim muito mais difíceis, porque não sou da área. Então, pode ser que haverá um pouquinho de atraso, mas será publicado sim, tá? Então lá a gente vai ver da onde veio toda a matéria, incluindo o que foi no começo do universo, né? Que foi só fato hidrogênio, hélio, um tiquinho de deutério e lítio, e a partir disso se construiu tudo, né? Via estrelas e tal. Então, esse será assunto nas próximas 2 aulas. Né? Como que foi depois do Big Bang, assim, nos tempos, sei lá, bilhões de anos depois do Big Bang. Então, vai ter 2 aulas de astroquímica. Eu sou formado em bioquímica e tenho doutorado em biofísica, então essa parte eu não consigo dar numa aula só. Tá? Então, vamos falar sobre
propriedades físico-químicas e possíveis reações químicas que a gente já conhece ou pelo menos hipotetiza nos corpos celestes variados, né? Então essa astroquímica começa assim, o que se conhece do ponto de vista químico nos superaglomerados e aglomerados de galáxias. Depois o que se conhece, assim, que acontece quimicamente nas galáxias e descendo assim do tamanho, né, vamos chegar a um sistema planetário, onde a gente vai falar sobre astroquímica das estrelas, como elas nascem, como elas vivem, como elas morrem, o que acontece na química com isso, né? Que, por exemplo, a estrela que termina em supernova fornece ao universo um monte de elementos. Na verdade, é a única forma, além de possibilidade de ondas gravitacionais, né, que se sintetiza elementos acima de ferro, né? Então, depois a gente também vai falar um pouquinho sobre química planetária e o que se conhece assim, de ponto de vista químico nas cometas e nos meteoroides, né? Os meteoritos, como a gente observa aqui na Terra. E fora dos corpos celestes, ainda vai ser tocado o tema que pode acontecer quimicamente no meio interestelar, né? Com ênfase nas nuvens moleculares gigantes que, na verdade, fazem uma parte da química prebiótica, né? Que fornece já algum tipo de biomoléculas, né? Então, nem se formou um sistema planetário, aí já tem possibilidade de ter presença de aminoácidos ou até alguns açúcares bem simplesinhos. Bem, após dessa aula dupla, né, então a gente vai tocar o tema como se formam os sistemas planetários, que também influencia, de fato, se um dia vai ter vida naquele sistema planetário, né? Então isso é importante para saber. Então, a gente também sabe que nem sempre assim, o sistema planetário se forma junto com o nascimento da estrela. Então, nessa aula, vamos ver que existem vários modos como uma estrela já mais velha pode ganhar um sistema planetário que a gente chama secundário. Bem, uma vez que a gente vai se orientar num sistema planetário, então vamos procurar as possibilidades da vida nesse sistema, né, que são refletidos na tal chamada zona habitável, zona de habitabilidade, que são distâncias da estrela onde a temperatura é favorável a tiver por exemplo, água líquida nos planetas, né, que permite a formação da vida, né? Então, zonas habitáveis será um assunto dessa aula, incluindo zona galáctica, que até na galáxia existe assim espaços que são mais favoráveis à vida do que os outros. Bem, se tiver já definido a zona onde os planetas poderiam ter vida, então vamos falar um pouco sobre planetas em aspecto assim, das condições que a vida poderia ter neles para se originar, né? Então vamos tocar tema de Terra primitiva e também as possibilidades que estão ou estiveram no Marte, tá? Porque parece que no passado a Marte poderia ter água líquida e atmosfera e assim por diante, que depois de fato mudou porque está
está numa beira assim da zona habitável e também é menor e assim por diante. Poderia acontecer algumas coisas que poderia acabar com a vida. A gente não sabe, então vamos expor os fatos que a gente observa no Marte que levam à possibilidade de achar vida ainda ou vida passada no Marte. Tá? Ultimamente estou pensando também nessa aula incluir algumas informações sobre o Vênus, né, que é um planeta assim hoje em dia quente, com temperatura na superfície chegando quase a 500 graus Celsius, né? Então não é muito favorável, mas parece que o começo do Vênus era bem parecido com o começo da Terra, né? Só que depois aconteceu alguma coisa que fez o efeito estufa estourar e acabar com possibilidades da vida no Vênus. Então, provavelmente eu vou incluir nessa aula também um pouquinho sobre o Vênus. Bem, feito esse com planetas, então vamos tomar atenção para outros corpos celestes do nosso sistema solar, né, que são planetas anões e corpos, ou seja, luas geladas. Então, planetas anões tem pelo menos dois interessantes, né, que é o Ceres e o Plutão. Plutão mesmo, assim, Plutão tão longe, parece que é debaixo daquela câmara esquerda do coração que ele tem, né, que se chama Sputnik Planicie. Então poderia ter água líquida. Vamos ver na aula. Além disso, vamos falar daquelas luas geladas, né, que provavelmente todo mundo já ouviu sobre Encélado e sobre a Europa, né, que provavelmente tem oceano líquido que cobre de fato todo o planeta, só que fica debaixo da crosta de gelo, né? Então, isso é interessante para saber quais são condições dessas luas para tiver a vida lá. Mas, além disso, tem várias outras que eu destacaria que até o Tritão que orbita o Netuno, né? Ele tem condições tão especiais por causa do campo magnético do Netuno e várias outras, que poderia ter também água líquida, não na superfície, mas debaixo dele, né? Então vamos falar de várias luas, incluindo o Titã do Saturno, né, que tem chance de ter até duas possibilidades de vida, de metano e aquática, né? Então, esse também acho que é aula muito interessante. Tá, então, assim a gente falou praticamente de todo o corpo celeste que no nosso sistema solar poderia ter condições para a vida. Então, vamos na próxima aula tomar atenção para fora, falando sobre exoplanetas, né? Já tem mais do que 4.000 exoplanetas descobertas, confirmadas, né? Então, é uma gama de possibilidades. Porém, não vamos falar sobre exoplanetas só, mas também vamos incluir as estrelas, que têm sistemas planetários, né? Ou seja, estrelas que são interessantes do ponto de vista astrobiológico. Por quê? Porque a estrela é muito mais fácil de detectar, observar e analisar, porque a luminosidade dela é muito maior do que o planeta, que é aquele tiquinho de algum pixel, né, que se for possível ver, ou tem que ser estudado no modo indireto. Enquanto se a gente descobre que tipo de estrela e com que condições assim da sua composição, luminosidade, sei lá, e outras coisas, né, presente, assim, sistema binário e tal,
que corresponde a estrelas que deveriam ter sistema planetário, então é bem mais fácil procurar primeiro as estrelas, né, fazendo uma primeira triagem das possibilidades. Tá? Então, isso também facilita muito, sim, a procura por exoplanetas, via primeiro estudar as estrelas. Bem, esse é o primeiro bloco, que eu normalmente chamo, na astrobiologia, o bloco mais astro, né? Porque nem sempre tem todos os estudantes que já assistiram noções de astronomia, cosmologia ou alguma outra disciplina mais assim astronômica, né? Então tem que colocar isso, sempre colocando uma ênfase assim na possibilidade da vida, né? Não é só astronomia. Bem, então depois desse bloco vai ter uma semana de prova, né? Aqui teoricamente na terça deveria ter a revisão e na quinta a prova, mas na verdade uma vez que eu dou revisão, que provavelmente vai ser na terça, então a partir da quarta, né, vai ter pelo menos 5 dias onde vai ser prova disponível no Moodle, aí vocês vão fazer à vontade, tá? Dentro desse período. Após a primeira prova, então a gente vai enfrentar a parte mais bio dessa astrobiologia, né? Então, na primeira aula desse bloco, eu tenho que tocar o tema de origem, evolução e também conceito da vida. Esse vocês já provavelmente assistiram na disciplina de evolução e diversidade da vida na Terra, né? EDVT. Então, mas eu não tenho certeza que todo mundo assistiu, é primeiro, e segundo, astrobiologia sem tocar esse tema não seria astrobiologia. Mas eu vou me resumir aos fatos cruciais para esse tema e também eu estou colocando aqui alguns fatos que são mais astrobiológicos, né, que geralmente não são expostos no EDVT. Tá? Então, esse tem que ser dado, aí vai ser desse jeito assim, modificado mais para lá do astrobiológico. Então, uma vez que a gente sabe sobre um pouco como a vida se constituiu e prosseguiu assim na Terra, então vamos falar também de que modo ela é baseada, né? Então tem uma aula sim, sobre características da vida baseada no carbono, quer dizer, compostos feitos de carbono usando meio ambiente de água, né? Que é no caso da vida na Terra. A gente vai tocar assim, como que o carbono é um elemento milagroso para a vida e a água tem assim, propriedades tão especiais entre os líquidos, né, que a tornam também um excelente ambiente para a vida baseada no carbono. Vamos também um pouco tocar a comparação com vidas que poderiam ser baseados nos outros elementos ou outros ambientes, né? Tipo, no Titã poderia ter vida no ambiente de metano e etano. Bem, após disso, a gente também vê como a vida, de fato, se aproveitou das propriedades físico-químicas das moléculas, né? Uma delas, como vocês deveriam já aprender no TPQ, é quiralidade, ou seja, a simetria molecular, que é uma molécula com mesma composição, né? Pode ter duas variantes chamados enantiômeros, que é assim,
complica um pouco assim a vida, né? Se a vida usar as duas variantes, né? O levógiro e o estrógeno. Então, a vida foi esperta, ela escolheu sempre um tipo de enantiômero, né? Por exemplo, o aminoácido é sempre L, e se for D, é normalmente numa coisa que é muito tóxica, é de fato colocada lá por bactérias, geralmente, a propósito de ser tóxica, né? Do contrário, os açúcares são tipo estrógenos, né? Tipo D. Aí a gente se fala como que foi vantajoso que a natureza, ou seja, a vida, escolheu sempre um enantiômero, porque assim poderia construir macromoléculas que poderiam ter estruturas secundárias e terciárias que também poderiam ser quirais, né? Dando uma possibilidade tanto para catálise específica como para dobramento, embrulhamento das moléculas, assim que conseguem se empacotar numa célula tão pequena como 10 micrômetros em diâmetro, né? Então, essa é parcialmente, mas graças à quiralidade ou homoquiralidade, significa uso exclusivo de um tipo de enantiômero nas moléculas, nas macromoléculas, né? Então, esse tema também é interessante. Esse uso de homoquiralidade drasticamente reduziu a quantidade de informação necessária para aquele organismo se perpetuar. Tá? Isso também será tocado nessa aula. Bem, depois da quiralidade, que leva já também a algum tipo de auto-organização das moléculas, então vamos tocar essa auto-organização no modo da na química prebiótica, né? E depois na química biótica, né? Que até hoje a gente sabe que lipossomo você pode auto-organizar praticamente sozinho, né? Sem necessidade alguma de energia e assim por diante. Então, a gente vai tocar esses princípios de auto-organização nas formas prebióticas ou de vida primitiva nessa aula depois da quiralidade. Tá? Depois vai ter algumas aulas que não serão tão ligadas entre si, mas que não são menos importantes para a astrobiologia, né? Então vamos falar sobre extremófilos, né, que são organismos que se acostumaram a viver, sei lá, no pH muito ácido, na pressão muito alta, ou conseguem sobreviver no vácuo, ou sobrevivem nas temperaturas de 120 graus, tá? Então, esse conhecimento, como esses organismos conseguiram isso, vai expandir nossas possibilidades enquanto procuramos exoplanetas e condições neles, né, que poderiam levar à vida. Então, conhecimento dos extremófilos vai enlargar um pouco assim as possibilidades que um exoplaneta pode ter vida. Tá? Bem, depois dessa aula, vamos tocar o tema como, de fato, o universo condiciona a vida na Terra. Tá? Então, esse condicionamento cósmico, como eu costumo chamar, é um tema interessante por causa que, por exemplo, a Terra tem mais do que 20 movimentos, não só a rotação e órbita, né? Então, esse tudo pode afetar a vida que se desenvolve nesse nosso planeta, né? Sim. Então, a gente toca a importância assim, da excentricidade da
órbita da Terra, a inclinação da Terra, o efeito estabilizador do clima feito pela Lua, sem falar dos marés, né, que poderiam também contribuir à origem da vida, ou também impedir de algum jeito, né? E além disso, o nosso sistema solar faz uma hélice ondulada ainda, assim, no movimento, orbitando o centro da galáxia, que também pode levar a mudança de concentração estelar em volta, que também pode afetar a vida na Terra, né? Então, esses serão, assim, temas abordados nessa aula de condicionamento cósmico. Bem, depois a gente vai ter aula sobre biomarcadores, ou talvez melhor chamados bioassinaturas. São compostos ou fenômenos ou isótopos que têm muito baixa probabilidade a ser feitos por processos abióticos e, do contrário, tem muito alta probabilidade que precisam uma vida para ser feitos. Tá? Então, a gente se fala sobre isso. Por quê? Porque nos exoplanetas a gente pode achar o sinal espectroscópico característico para aquele composto ou fenômeno, né? E esse pode ajudar para detectar a vida nesses exoplanetas. Por enquanto tem só esses métodos espectroscópicos, né? Porque não dá para fazer um pulinho num exoplaneta que está 100 anos-luz da Terra, pegar algumas amostras, né, e voltar no tempo, assim, se for na velocidade da luz, então vai demorar 200 anos, aí nossa vida não tem tanto tamanho, e fora disso, nem FAPESP, nem CAPES, nem outra agência financiaria esse projeto, né? Então tem que fazer só no modo espectroscópico. Aí para isso bioassinaturas como espectro característico de uma coisa que deveria ser feita por vida é tão importante. Bem, depois penúltima aula, não penúltima, aqui última nesse slide, né, é sobre raios cósmicos e como eles poderiam influenciar a origem e a evolução da vida na Terra. Tá? Então, esse é normalmente dado por professor Leigh. Eu, de novo, como nem naquela segunda aula, eu vou fazer um resumo e vou gravar um vídeo. Se eu não conseguir, porque esse é ainda mais distante de mim, eu não sou físico de partículas, né? Então, pode acontecer que essa aula não será dada e também não será cobrada nas provas. Mas eu espero que eu consiga. Bem, últimas duas aulas são diferentes, porque não tratam vida como toda, né? Mas com aspecto a seres humanos. Tá? Então, penúltima aula será uma visão, sim, da possibilidade de vida inteligente no universo, né? Então, como a gente como a humanidade está procurando sinais de sociedade, ou seja, uma civilização que usa tecnologia, né? Esses sinais hoje em dia estão sendo começados a ser chamados de tecnoassinaturas, né? Tecnoassinaturas. Então, sobre isso a gente vai falar nessa aula e também sobre sobre a parte ativa, né? Que a humanidade também envia mensagens, tipo nos Voyagers, tipo via radiotelescópios, né, assim, do Arecibo e tal, né, que infelizmente, se vocês sabem, ele acabou caindo, né,
Arecibo já não existe mais. Mas ela enviou vários tipos de mensagens para os alienígenas, né? Para souberem que a gente está aqui. Apesar que já está sendo até discutido se for uma boa ideia ou não. Tá? Então, esses temas serão abordados nessa aula de busca por vida inteligente. E a última aula é também um pouco assim, diferente, porque é sobre possibilidades, problemas e soluções de vida que abandona o planeta natal, né? Aí começa a viver assim nas espaçonaves, tipo Axiom, né? No desenho de Wall-E, esperando que a Terra se recupera assim, de desastre, ou séries que até chegam a outro planeta, como por exemplo no filme de Avatar, no planeta Pandora, né? E as dificuldades e condições que pode enfrentar. Então a gente vai falar sobre a falta ou excesso de gravidade, sobre a presença de raios cósmicos, sobre a presença de micrometeoritos, e atmosfera faltando ou atmosfera diferente da Terra, ou seja, da atmosfera do planeta natal. Como que esse, de fato, é possível ou impossível se tratar, né? E também vamos tocar o tema que é se por exemplo, seres humanos vão chegar a Marte ou outro planeta, exoplaneta. Então, será que depois de se adaptar ainda serão Homo sapiens? Né? Então, essas questões serão abordadas naquela última aula. Depois disso, vai ter a semana de segunda prova, né? Que é de novo na terça, deveria ser revisão. E depois vai seguir vários dias onde será disponibilizado a prova. Bom? Bem, aí última semana, que é na verdade já lançamento de notas, aí sobrou para a gente conseguir fazer possíveis subs ou hacks, tá? Espero que não vai ter muitos, porque normalmente não acontece, né? Normalmente as pessoas se dão bem, a média das notas já há vários anos, na astrobiologia é entre 6 e 7, então sub pode acontecer só se alguém não conseguiu alcançar assim, naquele período de dias, que eu acho que é meio improvável, mas pode acontecer, né, que alguém vai ficar doente ou tal. Então, é possível fazer as provas sub e REC nessa semana. Bem, por fim, aqui tem assim, a literatura acessível, assim, ou seja, bibliografia. Então, tipo livros, que é a bibliografia principal dessa disciplina, que também pode ser achada no catálogo de disciplinas, né? Que também está mencionado assim na disciplina astrobiologia. Além de, voltando, nessa lista nenhuma fonte assim cobre o conteúdo inteiro, porque minha visão da astrobiologia não é igual à visão da astrobiologia dos outros, né? Então, eu estou tentando integrar o máximo possível, né? Aí, já que a maioria dos astrobiólogos são mais astrofísicos e eu sou mais biólogo, né? Ou seja, bioquímico, biofísico, então o ponto de vista é um pouco diferente. Tá? Então, nenhuma dessas cobre material todo. Bem, além desse, tem uns artigos mais específicos, né? Tem vários artigos de divulgação da astrobiologia e artigos assim, específicos para um dado tema. Tá?
Além disso, eu recomendo que vocês poderiam assistir algumas partes que se ligam à astrobiologia naquele seriado, ou seja, seriados, né? Por exemplo, tinha um de 7 temporadas que se chama Universo. Então lá tem também um vídeo sobre astrobiologia, tem vídeo sobre Big Bang, tem vídeo sobre estrelas, sobre planetas, exoplanetas, sobre vários assim assuntos que poderiam ser bons para essa disciplina. Além disso, também tem um seriado mais novo que se chama Como Funciona o Universo, né? Que também tem temas bem interessantes, né? É uma renovação, sim, com autores um pouco diferentes, o tema é abordado um pouco no modo diferente, mas isso também é bom. E afinal das contas também existe aquele seriado Cosmos, né, que é um pouco mais assim, tipo menos técnico, mais divulgação da ciência, mas ele também tem muita coisa interessante, incluindo assim, histórias como se chegou a dado conhecimento. Tudo bem? Então, por enquanto, essa aula termina aqui e a gente se vê na segunda parte, né, que eu chamo de aula 1, né, sobre introdução a corpos celestes, né, que eu já aviso que eu vou tentar emendar, porque no ano passado eu tinha essa aula junto com aquela introdutória. Desta vez não será, então eu vou fazer uma brevezinha introdução àquela aula, sim, recente, aí depois emendo o resto, porque os corpos celestes nesse ano não mudaram muito, tá bom? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, na próxima terça-feira a gente se pode falar, tá bom? Então, desejo a vocês bom estudo. Espero que a gente vai se dar bem, aí que não vai acontecer alguma falha e que essa aula ou seja, essa disciplina percorre bem. Então, até a próxima e tchau.